aceitariam essa situação. Mas às vezes, um pedido de desculpas do acusado para a vítima, principalmente no caso de violência doméstica, é bastante salutar e convém que se impõe essa pena alternativa. Caução de não molestar mais a vítima. Essa é interessante, né? Como é que funciona? O acusado está perturbando, por exemplo, a vítima, ele se compromete a caucionar, depositar um determinado valor numa conta, tá aqui, eu estou garantindo com essa caução que eu não vou mais molestar a vítima. E se ele molestar, ele perde em favor do fundo penitenciário aquele recurso. Tem uma forma dele não molestar a vítima. Penas de inabilitação comercial, também interessante. Professor, não conhecia. Alguém aqui conhecia isso aqui? O senhor conhecia? Alguém conhecia? Ele mudou a camisa agora. Ele não está mais com a camisa do Col, né? Veio com uma camisa bonita, você vê? A camisa dele, linda essa camisa. Sim. Então, vamos lá. Mas ninguém nunca ouviu falar disso aqui que eu estou falando? Não é possível. Ouviram falar? Em caso de estelionato ou apropriação indébita, né? Qual seria a pena alternativa adequada? Bloqueio temporário de uso de cheque bancário. O cara vive passando a perna nos outros, vive enganando os outros. Que pena melhor do que essa, do que bloquear o talão de cheque dele? Ou bloquear temporariamente o uso do cartão de crédito. Você vai me dizer assim, o senhor que está aí atrás, mas professor, eu faço isso, todo tempo eu aplico essa pena alternativa lá em casa. Como assim? A minha mulher, quando ela gasta muito no cartão, eu corto o cartão dela. Muito bem, o senhor está aprendendo aqui com as penas alternativas, né? Se a mulher estiver gastando muito no cartão, você vai lá e corta. Pena alternativa. Bloqueio temporário. O problema é que depois, quando ela volta com o cartão habilitado de novo, aí ela... Meu amigo, tem mulher que é igual... As mulheres normalmente são tranquilas, né? Corteses. Elas até andam com mais, assim, tranquilidade. O homem é mais apressadinho. Mas quando você dá um cartão de crédito para ela, ela vira uma ninja. Ela sai cortando tudo rapidamente. Por isso aplique a pena alternativa de inabilitação comercial. Bloqueio temporário do uso do cartão de crédito. Funciona. Bom, agora vamos falar das vantagens e desvantagens da pena alternativa, né? Querendo vender a ideia para todo mundo de que realmente é uma boa ideia aplicar a pena alternativa. Então, após a edição dos juizados especiais, que é a Lei 9.099/95, e em face do alto custo da execução da pena privativa de liberdade, dos chamados males da prisão, que nós já vimos, superpopulação, ociosidade, custo com a manutenção do preso, cada vez mais as penas alternativas têm sido utilizadas. Como uma grande vantagem, podemos citar o fato dela afastar o réu das influências negativas da prisão. Na hora que o réu entra na prisão, ele vai ser normalmente influenciado para o mal, pelos próprios presos que estão lá. Uma vez que a pena de encarceramento não tem se mostrado eficiente. É bem verdade, né? Basta vocês fazerem um levantamento da reincidência, né? Foi feita uma pesquisa em Pernambuco e mesmo aquelas situações em que o réu tinha sido condenado por exemplo, um crime hediondo ou assemelhado, eles colocaram lá o tráfico. E não é todo traficante que pode cumprir pena alternativa, evidentemente, porque a própria lei de drogas proíbe. Mas se eles fossem beneficiados pela pena alternativa, vocês verificam que quando há uma aplicação de pena alternativa, diminui a reincidência. Porque a pessoa, quando vai para uma prisão, que é
sai de perto da sua família, perde o seu trabalho e vai ficar encarcerado, normalmente ela fica revoltada. Ela só pensa 24 horas numa coisa: sair daqui. Quero sair. Tá? Então não é eficiente. Principalmente porque o sistema prisional tem apresentado defeitos que impedem a recuperação e a ressocialização do condenado. Se ele fosse para a cadeia, fizesse um curso profissionalizante, tivesse aulas todos os dias, tivesse esporte, tivesse saúde, tivesse lazer e condições de se ressocializar, beleza, vamos mandá-lo. Mas o que a gente vê é o contrário, né? A diminuição do custo do sistema repressivo é evidente. Na hora em que você tira ele da cadeia e coloca ele numa pena alternativa, nós vimos aqui no quadro, numa hipótese que nós colocamos, que esse valor é substancial. Tu economiza 500 mil fácil, tirando um grupo de pessoas do cárcere, né? Como grande desvantagem, citamos a possibilidade de implantação de novas medidas não privativas de liberdade que imponham formas de controle mais intensas. Alguns doutrinadores são contra, por exemplo, o monitoramento eletrônico. Eles acham que é uma forma que viola a dignidade da pessoa humana. E de fato, eu concordo um pouco. Vou contar uma história que foi verídica. Eu lavo o meu carro no mesmo lugar sempre. Também corto meu cabelo com a mesma pessoa sempre. A minha analista diz que eu tenho toque ou quase toque. Também eu coloco os meus CDs dos Beatles sempre na mesma posição. Tem que ser sempre o primeiro, o segundo, né? Não posso botar, por exemplo, o A Hard Day's Night na frente do Sgt. Pepper's. Ele tem que vir na frente, porque o Sgt. Pepper's foi depois, enfim. Bom, meus livros também, tudo tem que ser número 1, volume 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Bom, isso é um toque. Mas nesse dia, eu fui lavar o carro e o que eu encontrei lá? Um dos lavadores, que eu não conhecia, com uma tornozeleira eletrônica. Sério? Aí eu fiquei olhando. Eu sou uma pessoa preconceituosa, não vou negar. Não vou negar. Para que eu vou dar uma declaração politicamente correta? Eu fiquei preocupado, porque normalmente quando eu vou lá, eu levo o carro e o carro fica com tudo dentro. Claro, só não a carteira, que também já seria demais. Né? Mas eu deixo tudo dentro do carro. Fica o iPod lá, fica os meus pendrives com os CDs, etc. Fica tudo lá. E eu fiquei realmente preocupado. Daí porque alguns doutrinadores dizem que, por exemplo, imponham formas de controle mais intensas, que seria um exemplo aí, o monitoramento eletrônico. No lugar de substituir a pena de prisão, podem substituir penas não privativas de liberdade que pressupõem menor controle. E o grande problema nosso é a falta de controle por não ter o agente da condicional. Se você não tem, através do monitoramento, um controle, é muito difícil eu saber se aquela pessoa realmente está cumprindo a pena. Assim, existe a possibilidade de se implantar um controle de maior intromissão do que justificam as circunstâncias. É o que se denomina a armadilha das penas alternativas. A pretexto de controlar um indivíduo, você acaba abusando da autoridade do Estado, né? Principais vantagens: adequação da pena à gravidade objetiva do fato e às condições pessoais do condenado. Claro que eu só vou aplicar a pena alternativa se a pena for inferior a 4 anos, se ele não for reincidente em crime doloso, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, né? Qualquer que seja a situação, se o crime for culposo, eu aplico a pena alternativa, onde ele não precisaria deixar sua família, e esse é um ponto importante, ele continua com a família, a comunidade onde ele vive
e perder o seu emprego, porque na hora que ele é privado da sua liberdade, uma das coisas que se questiona é a perda do emprego. O não encarceramento do condenado nas infrações penais de menor potencial ofensivo, afastando do convívio com outros delinquentes. Esse não encarceramento é, para mim, a principal vantagem. Porque, diz o ditado, uma ovelha má põe o rebanho a perder. E aquele outro diz, quem se mete com os porcos, farelos come. Quer dizer, a influência, quer você queira, quer não, a má influência dos outros presos sobre aquele preso que entra, como eu disse, para usar uma linguagem figurada, virgem na cadeia, ela é substancial. Desvantagens: inexistência de um conselho da comunidade, órgão fiscalizador das penas alternativas. Gente, a lei de execução penal prevê o conselho da comunidade, mas muitas das vezes esse conselho não está organizado, não está funcionando. Esse conselho seria um conselho que fiscalizaria as penas alternativas. Inércia do poder público em fornecer ao judiciário a relação de entidades para onde devam ser encaminhados os condenados. Um outro problema que a gente verificou quando eu fui juiz da execução penal não tinha, gente, entidade cadastrada. A gente tinha pessoa que ia prestar serviços à comunidade, mas eu não tinha entidade cadastrada. Não tinha o convênio do judiciário com as entidades. Aí o que acontecia? O cidadão ia prestar serviço no próprio fórum. E às vezes era ruim isso, porque, por exemplo, eu tinha um cidadão chamado Zé Galinha. O Zé Galinha, ele foi condenado a uma determinada pena alternativa e ele foi condenado a uma prestação de serviço à comunidade. E, como não tinha uma entidade conveniada, esse problema que nós estamos apontando aqui, ele foi prestar serviço no fórum. Eu ainda falei para o juiz, eu digo, olha, eu acho que tu não deve trazer o Zé Galinha para cá. Era uma dupla infernal, o Zé Galinha e o Carapanã de Cueca, o Valmir Barros Nunes. O Zé Galinha chamava-se Elias Farias de Carvalho. Muito bem, eu disse, não traz ele para cá que isso vai dar problema. Não, eu vou fazer e tal. Então, beleza, tá bom, não tá mais aqui quem falou, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Levou o Zé Galinha lá pro fórum. O Zé Galinha foi encarregado de fazer a limpeza, eu acho, lá do gabinete do juiz. Tinha um armário com todas as armas que eram apreendidas em todos os crimes que eram praticados. O que foi que aconteceu? Um belo dia Zé Galinha ficou sozinho e surrupiou tudo, levou todas as armas. Dizem as más línguas que foram abastecidos todos os municípios vizinhos, Curralinho, Limoeiro do Ajuruá, a bandidagem toda abastecida com as armas do fórum que foram subtraídas. Então esse realmente é um problema de não haver entidades cadastradas. Outro problema é o desinteresse do Poder Judiciário e do Ministério Público em operacionalizar a pena alternativa. Gente, é muito bom a pena alternativa, é excelente. E às vezes o próprio judiciário, alguns colegas promotores, não têm interesse. Preferem forçar que a pessoa cumpra a pena presa do que substituir por uma pena alternativa quando não faz sentido. Inexistência de um quadro de fiscais para acompanhar e orientar o cumprimento dessa pena. Seria o agente da condicional. Teria que ter um quadro, né, de pessoas encarregadas de fazer um relatório, saber se a pessoa está realmente recolhida no domicílio, se a pessoa está indo prestar serviço à comunidade. Até a prestação de serviço é fácil, porque a entidade te manda, né, um relatório. Eu recebi o relatório das entidades lá, mas, por exemplo, recolhimento domiciliar, não tem como, né? Não frequentar determinados lugares, não tem como, o promotor não vai estar lá fiscalizando.
Campanha para esclarecimento e envolvimento da comunidade para as pessoas aceitarem os condenados. Vocês já viram alguma campanha? Olha, por favor, senhores, aceitem os condenados, contrate os condenados, condenados é bom para a tua empresa. Não existe isso, né? Em 2006, o Brasil tinha 330 mil presos. E no final de 2015 terá mais de 500 mil presidiários. A previsão do colapso do sistema carcerário brasileiro é catastrófica. Usei uma linguagem bem catastrófica. E a palavra explosão permeia documentos oficiais do Ministério da Justiça. É o que eu te digo, um belo dia vai chegar aí um beira-mar, vai chegar um Marcola, vai ser uma espécie de Espartacus, reúne esses 500 mil, vamos formar uma brigada, uma milícia, uma super milícia. Olha que problema nós teríamos, né? Conclusão. Talvez a primeira e mais fácil conclusão que se chega ao encerrarmos essa aula de penas alternativas é que o sistema prisional brasileiro, além de perverso e desumano, se encontra na mais completa e total absoluta falência. Sem dúvida nenhuma está. Nós estamos recebendo, é mais preso que se recebe, cerca de 9 mil presos diariamente, e só se libera mais ou menos em torno de 3 mil presos. Nós temos um excedente de 6 mil presos por dia, mais ou menos. Então, onde entra mais e onde sai menos, e onde já se está super lotado, o que vai acontecer? Né? Fazendo com que a pena privativa de liberdade seja muito mais cara, e ela é cara. Eu não sei hoje os dados, mas é em torno de quase 3 salários mínimos que se gasta com um preso por dia, aliás, por mês. Então, se você reduzir a quantidade de presos, reduz-se também o valor dos gastos com o sistema carcerário. Para defender a validade das penas alternativas, bastaria retratar a nossa realidade penitenciária, que é arcaica, com estabelecimentos prisionais que transformam o cumprimento de uma pena em um verdadeiro inferno em vida. Meu amigo, é um inferno. Eu fui uma vez fazer uma fiscalização numa delegacia de polícia em Ananindeua e tinham 40, senhores, 40 presos. No espaço dessa sala, ali a metade da sala para lá, era fechado como esta sala é, não tinha nenhuma janela, assim, era um cubículozinho onde tinha uns ferrozinhos lá para entrar o ar. Não tinha lugar onde eles fazerem as necessidades. Eles faziam no canto ali da parede, era o pessoal dormindo em pé. Era o caos total, era um inferno em vida, onde o preso se amontoa a outros em jaulas sujas, úmidas, anti-higiênicas, superlotadas, e o pior, tudo dentro de uma promiscuidade que faz com que o interno em pouco tempo perca o sentido de dignidade e honra. Em resumo, o Estado, através do cumprimento da pena, ao invés de ressocializar e reintegrar o preso ao meio social, acaba inserindo o condenado num aparelho destruidor de sua personalidade. Por mais que ele tenha uma personalidade formada, são tão grandes as mágoas, as máculas indeléveis do cárcere, que ele sai dali, gente, ele não tem condições de se erguer, é muito difícil. Atingindo não apenas os seus direitos, e aí são violações dos direitos dos presos, mas sua própria condição de ser humano, rebaixando a situação de um verdadeiro animal insignificante. É isso que nós temos no nosso sistema carcerário. Ele é tratado como um animal insignificante. Eu não tenho a mínima dúvida disso. E para terminar, por tudo que foi exposto, concluímos que são indiscutíveis os benefícios da aplicação das penas alternativas, que, evitando o convívio dos criminosos de menor potencial ofensivo, de cometerem, aqueles que cometem infrações brandas são beneficiados
pela pena alternativa, evita que ele tenha contato com presos mais graves e que não oferecem grande perigo para a comunidade, porque eles praticaram crimes de menor e médio potencial ofensivo. Esse evitar o contato com os criminosos perigosos acaba abrindo mais vagas no sistema fechado para aquelas pessoas que realmente tenham a necessidade de serem colocadas nesse tipo de regime. Vamos colocar no regime fechado quem realmente praticou crimes gravíssimos, crimes hediondos, crimes assemelhados aos hediondos, e vamos deixar para as penas alternativas crimes de menor potencial ofensivo e de médio potencial ofensivo. Está aqui a bibliografia, para quem quiser dar uma aprofundada, né? Temos aí o Lins e Silva, o Azevedo, o Teixeira, o Capês, e terminamos aqui. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta?